Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. E por quase 200 anos foi a capital do país. E é aqui no centro do Rio, o coração da cidade, que podemos começar a nossa história entre os famosos Arcos da Lapa, Teatro Municipal. E lateral ao belíssimo prédio da Câmara dos Deputados, existe a Rua Evaristo da Veiga. Afinal, você sabe quem foi Evaristo da Veiga? Já ouvi falar, mas não sei. O que você acha que ele foi? É um historiador, um profeta, sei lá, um pastor. Não tenho certeza, mas eu acredito que tenha sido algum presidente ou algum político. Jornalista. Amigo, mas é gente importante, né? Pra ganhar nome de rua aqui no centro tem que ser gente importante, pelo menos, né? Se não for importante também não vai ganhar nome de rua, vai ganhar nome de bairro. Ah, um ministro, um deputado, não sei, um governador. Olha, não sei, talvez seja alguém importante na época da República. Ao certo eu não sei. Gostaria de saber. Evaristo da Veiga foi um poeta, um livreiro, um literário, um jornalista, um político, que foi muito importante para a construção do Império Brasileiro. Evaristo nasceu no Rio de Janeiro, né, em finais do século XVIII, mais precisamente em 1799. Então presenciou diversos fatos muito importantes da nossa história. Desde a chegada da corte aqui no Brasil, até depois a independência, as regências, que ele foi um personagem central, muito importante. Então passou por todos esses processos, desde ser um espectador, ali como alguém que escreve sobre o que assiste, até depois também participando ativamente da construção do Império Brasileiro como um dos líderes do grupo moderado. Ele teve o conforto, né, e a vantagem de ser filho de um livreiro, né? O seu pai, ele veio para o Brasil aos 13 anos, seu pai era português, né? Francisco Saturnino, né, que era o seu nome, era casado então com uma brasileira, né, que era Francisca. Nos primeiros 12 anos de vida dele, ele vai aprender com o pai. Então vai ser incentivado a aprender línguas, ele lia em português, italiano, francês, inglês, o que facilitou ele ter acesso também a outras literaturas que vinham de fora do país. Então durante a infância ele foi introduzido de maneira muito intensa aos estudos. Então ele estudava retórica, filosofia, moral e era considerado por seus professores, né, isso tem registros, como um excelente aluno, assíduo, de boa índole. Isso era comum na época, né, avaliar as pessoas assim. Então a presença do pai vai ser marcante para formar lá na frente alguém capaz de transformar os seus sentimentos, os seus pensamentos em poemas, em artigos de jornal. Desde cedo, né, exatamente por ele estar, né, entre os livros, ele teve acesso à literatura europeia, né? E talvez esse tenha sido o seu grande molde, né, para o literário que ele vai ser, para o grande político. Depois de se aposentar, o pai abriu uma livraria, o que deu muita facilidade para Evaristo ter contato com os livros que eram importados. A gente tem que pensar que isso é o início do século XIX, os livros não eram tão populares, tão comuns, eram artigos caros. E Evaristo fazia parte de uma classe média que estava se formando, né? Esse conceito não existe muito nessa época, mas ele é uma classe média urbana, então ele não é nem proprietário de terra e também não é escravizado, ele está ali num meio termo urbano que está se construindo. O Evaristo Livreiro, ele nasceu em 1823. Na época em que ele fez uma sociedade com seu irmão João Pedro, né? Isso porque ele herdou a herança deixada pela sua mãe, né, na ocasião aí do seu falecimento, e isso foi algo já desejável pelo seu pai, que queria fazer um novo casamento. Então é contado que ele, por ser muito justo, ele já queria fazer essa divisão antes mesmo dele se casar, né? E foi então que o Evaristo ele teve condições, né, de fazer essa sociedade com seu irmão. E eles tiveram uma livraria na Rua da Quitanda e ficaram juntos até 1827, ocasião em que o Evaristo ele teve a oportunidade de abrir sua própria livraria, que ficava ali na Rua dos Pescadores. Porém, como poeta, perdoe-me os seus fãs, ele não era um poeta brilhante. E se você for olhar realmente a poesia dele, ela não tinha absolutamente nada de original, ela não trazia absolutamente nada de novo como uma contribuição para a literatura. Por quê? O arcadismo era muito trazendo uma referência greco-latina e também sobre as paisagens bucólicas brasileiras. Claro que tem umas questões que são muito pertinentes de ser observadas, como, por exemplo, os versos deles foram cantados no casamento do Dom Pedro com a Leopoldina, porque ele era um homem que transitava em áreas diferentes, estava ali dentro da alta sociedade local. O Brasil, em 1800, ainda era dependente de Portugal, isso porque ainda era colônia, né? Mas os rumos da nossa história e também a história de Portugal estariam para mudar.
né? Isso por conta do bloqueio continental, que no início também do século XIX, né, teria bloqueado os mares à Inglaterra, né, e impedido muito da sua comercialização. Isso no momento em que a Inglaterra estava no auge da sua industrialização. Nós éramos uma colônia e o que existia eram as províncias, então a realidade não era unificada como a gente conhece hoje. Cada localidade tinha a sua realidade, sua cultura, sua maneira de se relacionar, e a maioria delas se relacionava diretamente com a colônia, algumas questões passando pela capital. Então, assim como aconteceu aqui nos países vizinhos, né, eles eram todos uma América espanhola, e quando veio a independência eles se fragmentaram. Esse, inclusive, era o receio de que a independência vindo ao Brasil a gente se fragmentasse, assim como aconteceu com os países vizinhos. O significado de ser colônia de Portugal, né, era ser submisso, dependente e não ter autonomia. E esse tipo de relação era comum, né, em qualquer processo, né, observado entre uma metrópole e uma colônia. Porque ele nasce num contexto político de colônia, mas o seu desenvolvimento como intelectual, como escritor, como político, se dá em um contexto muito diferente, porque ele vivenciou uma aceleração do tempo, que a gente diz. Isso é, muitos acontecimentos ocorreram de maneira veloz, muito rápido, transformando a estrutura política do país. Ou seja, a gente teve a chegada da corte em 1808, a gente teve em 22 a independência, e em 31 já um fenômeno político que Evaristo vai ser um dos atores principais, a abdicação de Dom Pedro I, que inicia as regências. Houve, na verdade, duas datas, né, de comemoração da independência do Brasil. A primeira, o 7 de setembro, já conhecido, né, por ter sido a data, né, em que foi declarada, né, foi lida a carta encaminhada por Dona Leopoldina a Dom Pedro I, né, no sentido de que ele fizesse naquele momento a independência, antes que fosse tarde demais, né? Isso porque Portugal, né, decide, né, no dia 2 de setembro, né, momentos antes né, do famoso 7 de setembro, né, reforçar as tropas no Brasil, né? Então, diante dessa situação, a Dona Leopoldina ela se reúne, né, com o Conselho de Ministros, e ela teria redigido uma carta que foi entregue por um mensageiro, né, a Dom Pedro I, isso porque ele estava no caminho de São Paulo, ele estava em viagem a São Paulo, e ela estava no Rio de Janeiro como princesa regente. Feito isso, no meio do caminho, ele acaba lendo, né, essa declaração, né, e para a guarda de honra que estava junto a ele, ele teria dado o tal grito da independência às margens do rio Ipiranga. O hino constitucional brasileiro, escrito por Evaristo da Veiga, na verdade, ele escreveu a letra, né, e depois essa letra foi musicada. Então, é interessante que a gente às vezes tenha a sensação de que isso foi escolhido, foi num concurso, escolheram a melhor letra, mas na verdade, isso é resultado de uma vivência social. Então, no boca a boca, essa música se espalhou antes da independência. Então, ela foi redigida, né, ela foi escrita, composta em agosto de 1822, como um ato político. Então, era uma maneira de apoiar o movimento da emancipação. A questão da autoria do hino da independência é extremamente polêmica. A primeira vez que houve a menção dessa autoria ser dada a Dom Pedro I foi numa menção feita no Jornal Mercantil, né, que era o Diário Mercantil, né, no dia 13 de dezembro de 1824. Uma das teorias remete ao fato de que houve dois tipos de música, né, e numa só melodia, né? Uma dessas músicas seria de autoria de Marcos Portugal, que inclusive foi professor de música do próprio Dom Pedro I, e a outra que é a autoria do Dom Pedro I. Na construção dessa ideia de que Dom Pedro I for autor do hino da independência, reside muito a ideia de que ele, no mesmo dia, teria feito essa composição, né? Então, por uma genialidade, né, ele teria, né, tido um surto aí inspirativo e feito, né, rapidamente, dado música, né, a letra, né, feita por Evaristo da Veiga. Não que isso aí não fosse, né, de todo mentira no sentido dele ser um músico, até porque ele tinha, né, muita habilidade, muita aptidão, né, com a musicalidade. Isso valeu a ideia, né, de que alguns políticos diziam que o Dom Pedro I ele era melhor músico do que político. E naquele momento, em 1822, Evaristo não era uma pessoa conhecida, como ele se tornou anos depois. Então, a autoria dele ficou mesmo que apagada, um pouco pelo brilhantismo de quem era o imperador, né? E porque a figura do imperador já era central nesse fenômeno, né? Ele tinha sido a pessoa que tinha declarado a independência. Existe a imagem
de um quadro, né, exposto, né, que foi exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em que acaba reforçando essa ideia, esse imaginário da autoria do Dom Pedro I. Ele está, a imagem ela é mais ou menos assim, ele está sentado no piano, né, em torno, né, ao seu entorno mulheres, né, e Evaristo da Veiga os observa, né? Então é como se ele estivesse ali num lugar secundário, né, e reforça-se, né, essa questão de que Dom Pedro I teria sido o autor, de fato, desse hino, né, dada essa musicalidade. Então, acreditar a ele esse hino fazia todo sentido narrativo. Mas Evaristo, que era geralmente muito comedido em se auto-intitular, em 1833, quando ele está escrevendo lá no jornal, ele acaba dizendo para o Visconde de Cairu, que dá o crédito ao imperador pela produção do hino, ele diz, não, na verdade, quem escreveu esse hino fui eu. Tanto que, em 1833, ele teve que lutar, né, inclusive na justiça, para poder reivindicar, né, esses direitos autorais, porque Dom Pedro I ficou aí consagrado como sendo o autor completo desse hino da independência. Então, as pessoas passaram a cantar esse hino e ele acabou ficando na história, não porque foi escolhido, mas porque o povo o escolheu como um hit. Então, na verdade, ele virou um grande sucesso porque era sucesso. Depois, com a comemoração do centenário da independência, em 1822, houve uma retomada desse hino, só que na versão original de Marcos Portugal, né? Foi só então, na época de Getúlio Vargas, pelos anos 30, em que houve uma nova retomada desse hino, só que agora com a versão de Dom Pedro I. Mas com o passar do tempo, Dom Pedro I vai construir um império que vão considerar anos de chumbo, né? Ele vai primeiro dissolver a Assembleia Nacional, depois vai acabar tendo atos de indo contra a imprensa, de censura. Então tudo isso vai acabar construindo uma oposição a Dom Pedro I fortalecida. E essa oposição a gente consegue ver de maneira mais material nas eleições para a Câmara. Então em 1829, na eleição, a gente vê pessoas sendo eleitas que vão ocupar cadeiras de oposição a Dom Pedro I. E dentre essas pessoas está Evaristo da Veiga. Então ele sai ali da imprensa liberal moderada, que já estava fomentando uma oposição a Dom Pedro por conta dos ataques à imprensa, da liberdade individual, do não cumprimento da Constituição. E junto com ele também surge ali nesse momento os exaltados, que vão fazer com que a gente entenda o posicionamento do Evaristo da Veiga entre os caramurus mais conservadores e os exaltados mais radicais. Então, essa presença dele na Câmara vai ser uma presença de oposição. E a gente vai ver essa trajetória sendo cada vez mais ascendente contra Dom Pedro I, culminando com a abdicação dele em 1831, a partir de um documento que o próprio Evaristo vai redigir, né, em nome do Grupo Liberal Moderado, pedindo que Dom Pedro I tomasse alguma providência em relação a algumas questões que estavam desagradando o grupo, e não só eles, mas diversas outras pessoas também. E que, por curiosidade, essas tretas da política, essa polarização política que nós vivemos no Brasil em 2023, você volta lá na história e a história realmente é sempre cíclica. Você vai na cara perceber que isso já existia lá no Brasil do século XIX. E aí eu tenho uma curiosidade para compartilhar com vocês, que o Chalaça, que era o braço direito do Dom Pedro, manda uma carta para o jornal La Aurora Fluminense dizendo que aquele jornal, na verdade, não passava de uma fedorenta sentinela da demagogia brasileira. Por quê? O Chalaça se sentia ofendido com todas as críticas que o Evaristo da Veiga fazia em relação ao governo. Mas o Evaristo da Veiga, por sua vez, ela era extremamente cortês, pontual. Não era um homem que entrava em um confronto direto. Primeiro, os jornais eram impressos a partir de uma questão oficial, ou seja, era o governo que tinha a detenção do direito de imprimir e produzir jornais com informações, com notícias, com formulários do próprio governo, sempre muito formalizado, muito até a censura, né? Depois a gente começa a ter alguns panfletos. Então, a Aurora, quando ele surge em 1827, ele surge num formato muito diferente, muito revolucionário. Primeiro, numa questão estrutural mesmo, a maneira como eles escreviam. Então, eram textos traduzidos de teoria política do exterior, ou então compartilhando
outros fascículos de jornais de outras localidades do Brasil. E também o fato deles terem uma numeração constante. Dava uma ideia de livro, de continuidade, coisa que os panfletos, por serem muito efêmeros, não tinham. Outra diferença da Aurora, que também foi marcante para a época, é o fato da linguagem. A gente diz que naquele momento a imprensa era uma imprensa de insultos impressos, porque a maneira que eles se tratavam, que eles referiam aos seus adversários, era sempre muito violenta, muito agressiva, com muitos adjetivos negativos, pejorativos. Inclusive, se a gente for observar adversários do Evaristo da Veiga na imprensa, a gente vê que ele era alvo de muitos xingamentos, linchamentos verbais. Já a Aurora vem com uma proposta de uma linguagem mais moderada, mais concisa, menos extremista, uma ideia mais doutrinária, teoricamente. Então essa também foi uma contribuição que a Aurora Fluminense trouxe. Óbvio que ao longo dos 8 anos de circulação, isso nem sempre aconteceu. Também tiveram deslizes, também tiveram insultos dentro da Aurora Fluminense, mas a perspectiva do jornal era inovadora para a época. E no dia 8 de novembro de 1832, quando estava na livraria do seu irmão, logo após o jantar, sofreu um atentado. Né? Em decorrência desse atentado, né, ele foi alvejado com um tiro, né, embaixo assim, do seu olho esquerdo. E também, como consequência desse atentado, né, houve mais 3 vítimas. Né? Só que Evaristo, de forma muito jocosa, né, ele sempre driblava, né, uma série de ofensas que era feita a ele, né, e essa foi uma delas. Quando ele, ainda ferido, ele pede um livro e diz que ainda não está cego e que ainda estaria apto à leitura. Isso aconteceu porque a figura dele não era unânime. Quanto mais exposto ele ficou, especialmente depois que, sendo deputado, ele se tornou um dos líderes do governo moderado nas regências, ele sofreu esse atentado porque os liberais moderados não eram mais bem vistos, né? Eles saíram da oposição, foram para o governo e uma maneira dos conservadores tentarem parar, né, o processo que eles estavam fazendo, especialmente de descentralização. Então, o período regencial foi um período, a partir do ato adicional de 34, que o poder foi descentralizado no Brasil e essa ação não foi bem vista. E uma forma de demonstrar esse desagrado com os liberais moderados foi fazendo o atentado. Chegou-se a autoria do crime, né, a um sapateiro que teria sido contratado por um coronel, né, a mando dos irmãos Andrada, que eram irmãos, né, de José Bonifácio. A importância do reconhecimento do Evaristo da Veiga para a Academia Brasileira de Letras trata-se de uma reparação histórica. Quando o Dr. Rui Barbosa indica o nome do Evaristo da Veiga, a gente vê claramente esse espelho. Por quê? O Evaristo da Veiga ele tem uma fundamentação muito importante dentro da nossa literatura brasileira. E de que forma que isso surge com o nome do Evaristo da Veiga? E ele foi um precursor do romantismo aqui no Brasil. Acho que isso é um ponto fundamental quando o Rui Barbosa decide fazer essa homenagem para ele na Academia Brasileira de Letras. O Evaristo da Veiga, ele incentivava jovens escritores. Ele bancava realmente o estudo de alguns poetas e escritores que queriam se aprofundar dentro dessa arte da poesia e da literatura. E aí a gente tem 2 nomes bem fortes assim dentro desse contexto literário brasileiro, que é o Torres Homem e o Araújo Porto Alegre. São homens que entraram para a história e foram apadrinhados pelo Evaristo da Veiga. Evaristo da Veiga morou no que hoje é a Rua Evaristo da Veiga, sendo que nem sempre teve esse nome. Anteriormente era chamado da Rua dos Barbonos. E por que Rua dos Barbonos? Nessa localidade ficava um hospício e que depois se tornou um convento, né, da Nossa Senhora das Oliveiras, que foi cedido aos frades franciscanos italianos. E esses frades italianos, né, franciscanos, eles ficaram conhecidos como Barbonos. Daí o nome da rua. E depois, claro, por conta, né, da morada, né, dessa celebridade que foi o Evaristo da Veiga, né, o nome foi alterado. Mas algumas questões fizeram com que os acadêmicos e também os cidadãos se afastassem dessa figura que, na verdade, deveria ser conhecida do grande público. Uma das questões importantes é porque, hoje em dia, a gente conhece os autores pelos seus livros, pelas maneiras que eles produzem, hoje em dia até pelas produções na internet, etc. Mas Evaristo escreveu um jornal que até pouco tempo atrás, para ser acessado, precisava ir até a Biblioteca Nacional para ler em microfilme. Hoje em dia ela está disponível na internet, o que facilita muito o acesso. Mas essa maneira de escrever, a linguagem,
linguagem, o próprio idioma que foi se transformando. Então todas essas questões fizeram com que o acesso até o conhecimento que ele produziu fosse muito dificultado. Então a figura dele acabou ficando apagada, não por conta dele não ter sido importante, mas pela maneira como o conhecimento dele ficou registrado na história. Então, infelizmente, hoje ele é pouco conhecido pelo grande público brasileiro. E a memória desse intelectual deve ser lembrada pelas suas defesas liberais, muito mais do que propriamente, né, na polêmica de ter sido ou não autor do hino da independência. O principal legado do Evaristo da Veiga deve-se ao incentivo à literatura brasileira. É graças ao Evaristo da Veiga, a gente faz esse recorte aqui, voltando lá no século XIX, do incentivo para os novos escritores, da publicação de autores legitimamente brasileiros. E os legados que ele deixou foram diversos por conta dessa grande esfera de habilidades que ele tinha. Então, ele foi importante para construir um patriotismo no Brasil, ele foi importante para fomentar uma imprensa mais moderada, uma imprensa doutrinária, importante para importar o liberalismo político no início do século XIX para o Brasil e também para conduzir o início do Império. Então, Evaristo da Veiga foi um dos fundadores do nosso Estado. Como que faz falta o incentivo à literatura brasileira, como que faz falta a gente produzir e valorizar aquilo que conta a nossa história, aquilo que conta a nossa raiz.